Olha aí, começamos mais um Passapod. Agora Passapod número 27. Meu nome é Lucas, do Passaporte 201. Como vocês sabem, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde vocês estão ouvindo a gente. Mais uma vez, eu não estou sozinho para entrevistar a nossa convidada de hoje. E hoje, na verdade, é um jogo um pouco diferente. Vocês estão muito acostumados a ver o caminho inverso, mas hoje, na verdade, eu vou chamar como meu co-host, meu querido Leonardo Levati. Como você tá, Léo? Aê! Rapaz, que orgulho de você, hein? Tá vendo? Que bacana, Lucas. Estou feliz de estar aqui, podendo fazer mais essa edição, sendo apresentado como co-host. E eu acompanhei alguns dos episódios que você conduziu. Você sabe que foi intensa a rotina nessas últimas semanas para mim. E estou cada vez mais orgulhoso do teu desenvolvimento como apresentador aqui desse podcast e dessa produção de conteúdo que inspira tanta gente a viajar. Não tem como ficar do seu lado por tantos episódios e não aprender um pouquinho, pelo menos, Léo. O melhor Tamo professor junto. de oratória que tem neste Brasil. Tamo Então, junto, Léo, tamo junto. vamos falar hoje com um convidado, cara. Ele é exímio viajante do Brasil. Se você pegar uma grande plataforma aí que une viajantes, que é o Nomad Mania, a gente vai falar um pouquinho nessa plataforma no decorrer do episódio. Esse cara que a gente vai falar hoje, que a gente trouxe para falar com a gente, ele, na verdade, é o mais viajado do Brasil com até 40 anos de idade. O nome dele é Mike. Vamos chamar ele daqui a pouco para cá, mas eu queria comentar contigo antes, Léo. A gente está falando com um cara que fez 4 voltas ao mundo, tá? Não é qualquer coisa, não. E ele quer contar pra gente aqui hoje, chamei ele para falar com a gente sobre como foram essas 4 voltas ao mundo, quais são as lições aprendidas por ele, como era ele antes dessas voltas ao mundo e como ele é hoje. Bom, vamos chamar ele para cá? Bora lá, Mike, bem-vindo. Chega mais. Tem pouca pergunta que a gente quer fazer para você. Fala, Lucas, Léo, valeu, obrigado pelo convite, fico honrado em estar aqui com vocês. A honra é toda nossa, a honra é toda nossa. Mike, primeiro, muito obrigado por aceitar esse convite que a gente fez para você. Vai ser muito bacana o papo de hoje. E é isso, né? Já comentamos aqui de praxe aqui, você é a pessoa mais viajada do Brasil, com até 40 anos, na verdade, a terceira pessoa, em geral, segundo o Nômade Mania. Então, você é um cara que já passou por. E vamos lá, vamos começar por esse assunto. Acho que é bem legal, né? A gente está falando sempre de Nômade Mania. Nômade Mania é uma plataforma bacana porque ela, em vez de fazer uma divisão do mundo como a gente está acostumado lá na internet, que muita gente vê, puta, a pessoa viajou para todos os países, como se isso fosse como se a pessoa tivesse viajado para todo mundo. Na verdade, não é assim, né? Inclusive, o meu próprio Instagram, que eu tenho esse objetivo de viajar para todos os países, não é bem assim que eu vou visitar o mundo inteiro. O Nômade Mania é uma plataforma da internet, seria legal todo mundo checar. Eu vou até deixar na descrição desse episódio aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify, para quem tiver interesse. E eles dividem o mundo em regiões, não em países. Na verdade, são 1.301 regiões. É E isso aí, mesmo. exatamente isso, né? Esse número, se eu não me engano. E aí, os viajantes podem entrar nesse link e ir adicionando as regiões que foram. E aí você tem uma figura, na verdade, né, mais precisa sobre quão viajado é a pessoa. Porque não adianta a pessoa falar que visitou a Rússia, sendo que ela foi só para São Petersburgo, ou só para Moscou, sendo que a Rússia é o maior país do mundo. Então, esse site, ele faz essa divisão e ele ranqueia, né, as pessoas como se fosse uma competição saudável, vamos dizer assim, para que as pessoas se interessem cada vez mais em viajar e você ranqueia as pessoas que têm mais regiões visitadas, não necessariamente mais países. E o Mike entrou nesse plataforma, assim como eu. Eu sou o número 115 do Brasil, tá? Só para fazer Falta um pouco sem. minha publicidade agora. Por enquanto, eu tô crescendo, eu tô crescendo. E o número 3 do Brasil, o número 1, se você pegar só as faixas de 40 para baixo, é o nosso querido Mike Weiss, que está do lado da mesa hoje. Então, falei um pouquinho sobre o Nômade Mania, mas vamos entrar com calma nesse assunto. Primeiro, eu queria perguntar a nossa pergunta padrão aqui para iniciar todo episódio que a gente faz, Mike. Quem era você antes de 2007? Já estou dando spoiler aqui, que foi a sua primeira volta ao mundo, foi nesse ano. Antes de 2007, quem que era o Mike? Cara, eu acho que o Mike era a mesma pessoa. A nossa essência não muda, não tem como ser diferente. A primeira volta ao mundo, e ela veio muito depois de eu decidir que eu queria dar uma volta ao mundo. Então, eu acho que desde criança eu abria mapa em casa, no chão de casa, abria atlas, enfim, e me empolgava com essa história de viajar e viajar para lugares incomuns. Então, eu começava a olhar, cara, mas onde é que fica o Butão? Mas e aí, Antártica? Dá para ir para lá? Não dá? Enfim. E época, vamos lá, isso é os primórdios
da civilização digital, né? A gente não tinha na época, na primeira volta ao mundo em 2007, eu não tinha nem smartphone. Então a gente viajava com um guia, Lonely Planet, então era uma outra história. Mas se você formular essa pergunta diferente e me perguntar o que as viagens fizeram com o Mike pré-2007, aí eu vou te dar. Aí acho que a gente tem que ter uma conversa aqui de algumas horas, porque aí sim eu não sou mais a mesma pessoa. Eu acho que não tem nenhuma pessoa que consiga resistir da pequenez que a gente tem quando a gente não viaja e não vê o mundo através das nossas próprias lentes, através dos nossos próprios olhos, porque, cara, muda a nossa forma de ser, pensar, agir, empreender, muda o que você quer da tua vida, né? Então, me alterou muito. E vou tocar nesse assunto que você falou bastante, que é essa questão da essência. Você disse que a sua essência de 2007 para hoje não mudou. O que mudou foram os seus sentimentos, as suas características, seus aprendizados, as suas habilidades como um todo, o seu conhecimento do mundo, como foi informação mesmo que você tem, certo? Isso é um novo Mike. Eu vou chegar nesse ponto, então, a gente vai fazer um fast forward daqui a pouco para a gente falar sobre o Mike de hoje e dando uma relação, né, uma comparação com o passado, mas ainda focando um pouquinho lá antes de 2007, perdão, eu queria fazer a pergunta para você, então, um pouco voltando já para essa primeira volta ao mundo, como é que foi o processo decisório? Como é que foi quando você tomou a decisão de falar, eu vou sair para fazer uma volta ao mundo? Como é que isso se deu? Qual foi? Como é que você estava? Você estava trabalhando num trabalho fixo? Você continuou trabalhando? Como é que foi esse processo? Uhum. Então, até eu estava pensando agora na resposta que eu podia ter dado para para tua pergunta anterior. E tem uma coisa que eu sempre falo, Lucas, que é o seguinte: quando você viaja, você é uma criança de 5 anos. É como se você voltasse a ter 5 anos de novo, porque você não consegue ler, em muitos países, os caracteres que estão lá. Os cheiros são novos, as comidas, os sabores são novos, a língua é imperceptível, ou seja, você está aprendendo ainda como você vai se comunicar, como você vai lidar com todas as situações. Então, assim, para mim, isso é viajar, é ter a oportunidade de ter 5 anos de novo. Você já está aprendendo tudo e todo esse turbilhão de coisas novas, novidades e a curiosidade, que eu acho que é o valor principal de todos os viajantes. Mas o que me empurrou em 2007, como eram as coisas antes da primeira volta ao mundo, é aquilo que eu falei. Eu sempre sonhei em viajar. Então, assim, viajar, trabalhava assim como você, né? Você também estudou e trabalhou ao mesmo tempo, imagino. Então, eu estava no Brasil estudando e trabalhando ao mesmo tempo e já fazia algumas viagenzinhas. Então, eu ia para o Peru, ia para a Bolívia, a viagem da Patagônia, depois outra na Argentina, e vai para o Chile, aí, enfim. Era um pouco mais da América do Sul, porque o tempo era restrito e como todo mundo que trabalha e estuda ao mesmo tempo, o budget também era bem restrito. E eu lembro que eu estava na Bolívia e isso foi um dos cliques assim que eu tive. Eu estava no Salar de Uyuni. No Salar de Uyuni, eu não sei se você foi já também. Foi. No Salar de Uyuni, você aluga com o pessoal um Jeep, então você anda de Jeep num espelho d'água. E a minha turma no Jeep era muito legal. E tinha uma senhora dos seus 50 e poucos anos, britânica, e ela me falou: eu estou fazendo uma viagem de volta ao mundo. Eu perguntei para ela: mas quando você volta para casa? Ela falou: não sei. Quando ela me falou isso, não sei, estou fazendo uma viagem de volta ao mundo porque eu comprei um bilhete de volta ao mundo. Falei: isso é incrível. Isso é absurdo. Ela não sabe quando ela vai voltar para casa. Isso é muito bom. Eu também quero isso. Então, eu acho que esse foi a primeira faísca do tipo: eu não quero ter data para voltar para casa e eu quero comprar um bilhete de volta ao mundo. Porque na época também não tinha low cost. Então, hoje é muito mais fácil a gente dar um pulinho de um país para o outro, em low cost, até de um continente para o outro. Pega um Wizz Air para a Ásia Central,
pega um Air Asia para os países asiáticos, depois, enfim, é muito simples e relativamente barato hoje em dia fazer uma viagem longa de volta ao mundo. Mas 2007 não era, nessa primeira volta não era. E eu comprei um bilhete de volta ao mundo com uma aliança aérea que me dava direito a 16 paradas. Então foi aí que começou. Eu já estava morando aqui na Europa, tinha guardado mais um dinheiro também ainda da bolsa de mestrado que eu estava fazendo aqui na época, e falei, agora eu vou me jogar, agora ou nunca. E essa foi a primeira. E depois, eu acho que depois da primeira, esse sentido de liberdade que você está sentindo agora, depois desse primeiro ano, eu acho que é completamente viciante. Quando as pessoas falam em vício, eu acho que é bem por aí mesmo. Não tem como não se sentir viciado nessa avalanche de informação, de cultura e do quanto você muda durante uma viagem dessas. É como se o mosquito da viagem tivesse te picado, né? É mais ou menos isso. Ah, Léo, vamos pensar o seguinte, Léo. A gente está hoje eu tenho 28 anos, você tem a mesma idade que eu, 29 agora. Você acabou de fazer uma viagem para os Estados Unidos, ficou lá algumas semanas, ficou longe da sua família, longe da sua esposa, longe de tudo. E você teve uma comunicação fácil com esse pessoal por uma questão tecnológica de ter um celular ali do seu lado para poder ligar. Naquela época que ele fez isso, não tinha isso. A comunicação não existia basicamente. A comunicação era via o quê, Mike? E-mail? Como é que você se comunicava? Vocês estão me fazendo eu me sentir muito velho, cara. Mas é verdade, porque agora eu estou pensando aqui como é que era. Era horrível, porque era assim, você tinha que ir para um cybercafé, e no cybercafé, às vezes, uns hostels, tinha muito menos hostel do que tem hoje em dia, hein? Atenção. O Couchsurfing não existia, chamava Hospitality Club o site, né? Mas quando você estava em lugares mais isolados, tipo, eu lembro muito bem que eu estava no Camboja, eu esperei pelo menos uns 10 minutos para o meu Gmail abrir em versão HTML, versão menos pesada. E aí, naquela época também, a gente usava MSN no Brasil, não sei se vocês lembram. MSN, ICQ, o Pacau, também usava isso. Então, essa era a forma de se manter em contato com a família. Mas passar foto era inimaginável. Eu lembro que eu gravava CDs, porque era muito incomum você arranjar um lugar que tivesse DVD para gravar, um DVD burner. Eu gravava CDs e mandava para casa como backup também. Então, tinha um disco rígido comigo, mantinha um backup das fotos no disco rígido. Eu tenho vídeos também dessa época, mas gravava tudo em CD. E a comunicação era péssima. O melhor dessa época era a questão de comunicação entre pessoas, porque a gente era muito obrigado a estar ali conversando com todo mundo. No mundo físico, né? No mundo físico. O que eu sinto hoje, a gente vai para muito hostel, vai para hotel, vai para Airbnb, é tudo muito fácil, porque você vê ali o preço mais barato na hora. Naquela época era tudo através dos manuais, dos guias, como eu falei, mas a gente se falava muito mais, ou seja, eu chegava numa cidade, eu tinha que ir na estação de trem, ou na rodoviária, ou no posto de informação turística, se eu não tivesse o guia, que tem o mapa da cidade, era tudo muito difícil. Hoje em dia, o dia a dia de qualquer viajante é abrir o Google Maps, abrir o Maps.me e se virar ali, você já coloca os pontos todos que você quer ir, já traça uma rota. Não era assim. E dessa aventura eu sinto falta, porque era muito menos planejado. E o que é menos planejado é mais genuíno, o que é mais genuíno vai ter mais surpresa, o que tem mais surpresa vai ter mais perrengue, o que tem mais perrengue tem mais graça. Sem dúvida nenhuma, é o que traz mais memória. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, Mike. Agora vamos colocar em comparação a essas duas fases da tua vida. Uma fase na vida. Porque, na verdade, não é que você está velho, já nos defendendo aqui, hein? Não é que você está velho. É que o mundo evoluiu muito rápido. Vamos colocar em perspectiva. E ele evoluiu com o mundo. E evoluiu com o mundo, Tanto que uma das perguntas que a gente vai ser obrigado a fazer
Qual foi a diferença de experiência da primeira volta ao mundo para a Perfeito, essa que última eu quero volta ao fazer. mundo, né? Porque você atravessou o planeta em cenários tecnológicos completamente diferentes e culturais também, na medida em que a cultura é impactada pelo ambiente digital que também a circunda, né? É. Essa pergunta é muito boa, Léo. Muito boa pergunta, porque as diferenças, primeiro, são essas que eu acabei de colocar, que a comunicação é um fator que mudou, melhorou em muita coisa, melhorou no fator preço. Eu acho que hoje, apesar da gente ver os voos começando a ficar um pouquinho mais caros do que estavam no período pré-pandêmico, etc., hoje, e na última volta ao mundo, eu voei muito mais barato. E eu fiquei muito mais barato, porque aí você começa a se conectar com pessoas, você não depende só do Couchsurfing, você pode ficar na casa de alguém que te segue, ou na casa de um amigo que já está morando fora. Lá em 2007, na primeira, eram poucos os brasileiros que estavam fora do país, morando em lugares recônditos. Estou falando, sei lá, hoje em dia você vai para o Butão, e se você quiser encontrar um brasileiro no Butão, ou sei lá, numa ilha perdida no Pacífico, vai encontrar. Aliás, é bem comum. Não, eu vou dar exemplo meu agora. Eu tô aqui no Moçambique e tô na casa de um seguidor, um brasileiro que mora aqui. Isso Sabe que eu provavelmente não morei aí, seria. né? Oi? Sabe que eu morei aí, né? 2 É, você anos. falou pra mim. Cara, que legal. Você falou pra mim. País Pois incrível, é. inclusive. Tô começando a explorar agora. Então, eu fiquei 2 anos em Maputo, trabalhando para uma empresa brasileira. Eu acho que essa outra característica também, que é um pouco diferente, a minha característica pessoal dos outros viajantes, é que eu tenho ainda uma carreira, de certa forma. Então, assim, eu trabalho, tenho os meus sabáticos, paro por um tempo, vou viajar, volto, enfim. E aí, em Moçambique, eu trabalhei para uma multinacional brasileira, e depois fiquei mais 2 anos também no Malawi, mas quando eu saí daí, de Moçambique, que foi para mim a terceira volta ao mundo, em 2014, cara, as coisas já tinham mudado muito, muito, porque foi exatamente nessa volta que eu já tinha iPhone. Então, já tinha um smartphone, você já conseguia se conectar em países diferentes, você já conseguia comprar um SIM card em países diferentes. E isso mudou muito. Agora, a outra questão que eu acho que tem mudado com o tempo também é a forma e a paixão das pessoas pelas viagens. E isso é o que mais me empolga agora, porque naquela época acho que as pessoas achavam que era muito difícil, que era preciso muito dinheiro. Sim, era um pouco mais caro, mas não impossibilitava alguém que queresse muito de viajar. E eu acho que hoje, com Instagram e todo mundo mostrando as várias faces do mundo dos viajantes, que você pode ir para Bali e gastar um dinheirão em Bali, ficando em hotéis de luxo, e você pode ir para Bali e não gastar quase nada, inclusive pode ir muito barato também, com milhas, etc, etc. Então, assim, eu acho que as pessoas têm explorado esse mundo das redes sociais de uma forma muito benéfica para os viajantes. Então, e a gente tem se conectado também muito mais, e eu acho que os estilos de viagem, ao mesmo tempo, alguns têm melhorado e possibilitado isso, e outros eu acho que têm piorado um pouco, que eu acho que também as redes sociais têm um lado ruim, que levam muita gente a só viajar para produzir conteúdo, alguns sonhando que vão Sem chegar em dúvida. algum lugar, que vão conseguir monetizar ou alguma coisa assim, quando não é verdade. Isso não é verdade para todo mundo. Sim, tem espaço para todo mundo monetizar, e não estou criticando isso, mas o que eu critico é um pouco da viagem meio egoística, do tipo, eu tenho que ir para um Fazia. lugar para fazer o que fulano fez, o que É, fulano fez, para mostrar aquele ápice, só aquele lugar. Então, muita gente hoje está vivendo a viagem só para mostrar para os outros, só para fazer inveja para o pessoal, e acaba meio que vendo a viagem através do visor do celular, só tirando foto. Ah, tira foto, dá um sorriso, vai embora. Isso não é eu viajar. tenho um amigo que perguntou, que eu estava numa rodinha de conversa um tempinho atrás, ele perguntou assim, será que, quantas pessoas que estão aqui, a gente estava na Grécia, né? Quantas pessoas que estão aqui nesse momento, se a gente perguntar,
Você faria essa viagem se você não trouxesse o celular e não pudesse tirar uma foto? Você faria essa viagem? E quantas pessoas responderiam que sim? Eu acho que esse é o que você está querendo dizer, né? Tipo, o que você tinha lá atrás, em 2007, era viajar por viajar. É viajar por sentir a essência, por conhecer a cultura, por aprender as diferentes faces, como você comentou, do mundo que existem. E hoje, muita gente vai com o celular na mão para tirar uma foto, para de repente postar. E eu não estou julgando. Perfis e perfis, as pessoas, se ela se sente satisfeita com isso, ótimo para ela. Mas quanto que isso entra na genuinidade, que você comentou essa palavra de novo, de viajar? Vou fazer uma outra pergunta sobre essa questão da diferença, que eu acho que é interessante. Muita gente deve estar também com essa mesma dúvida. O idioma. Hoje, cara, tem uma facilidade de você conseguir viajar. Você está com esse negócio na mão aqui, que é o celular, você coloca no Google Tradutor e você consegue falar mandarim, você consegue falar língua thai, você consegue falar qualquer língua do mundo, que esse negócio consegue te ajudar. Lá atrás você não tinha isso. E você não tinha também muita informação, como você comentou hoje, o mundo das redes sociais e da internet te dá mais informação, te dá mais base para você conseguir se localizar, né? Se situar no lugar onde você está. Quando você não tem nem informação, nem pode se comunicar através de uma outra língua, porque você não tem esse aparato que a gente tem hoje, quão mais difícil, ou qual que seria, quanto que você se desafiava e você gostava desse desafio em relação à barreira linguística? Eu continuo gostando. Viu como eu estou ficando velho mesmo? Eu fui agora no mês de junho para o Burundi, que é considerado o país com o menor GDP per capita do mundo, ou seja, financeiramente um dos países mais pobres do mundo, e já sempre foi considerado, por um bom tempo, não sempre, mas por um bom tempo, o mais pobre do mundo. E depois dei uma passada de novo em Ruanda, que eu já conhecia, aí passei em Uganda e tal. E são países que têm muitas etnias diferentes misturadas, então eles têm línguas diferentes também. Então, no Burundi, o francês une um pouco, mas nem todo mundo fala muito bem para se comunicar. Uganda é o inglês, mas também, se você vai para um lugar mais isolado, pode até ser um pouco complicado, enfim. E eu me vi não usando o celular, porque eu acho que quebra um pouco da graça, quebra um pouco daquela situação que você está, quando você está mesmo no meio do nada, você tira o celular, imediatamente o celular vira o ator principal, e chama atenção também, porque embora as pessoas estejam em áreas bem isoladas, todo mundo sabe o que é um celular caro, e todo mundo quer ter um celular caro. Então, eu não gosto dessa sensação de cara já mostrar um equipamento eletrônico, porque perde um pouco dessa pessoalidade não sei, eu gosto mesmo de gesticular e de fazer onomatopeia, que é frango, cocococó. Não tá entendendo o menu. Se eu não estou entendendo o menu, ou a maioria dos lugares nem tem menu, eles estão tentando me explicar o que é, eu não estou entendendo o que é num restaurante, eu falo, deixa eu ver lá na cozinha, eu vou lá na cozinha do restaurante, abro a panela, já vejo os ingredientes, e eu acho que é muito mais legal, sabe? Não gosto muito de usar os tradutores, não. Eu acho que vale mais a pena, às vezes, a gente investir em habilidades linguísticas com o tempo, tentar aprender outras línguas. Então, assim, o inglês é muito importante, sim, mas depois espanhol, muito importante também. Aí, se você for viajar pelos países, pelos interiores da África, o francês vai te ajudar bastante também. Esse país da República Soviética, o básico do russo, vai te ajudar. Então, se você dominar um pouco dessas línguas, o árabe também ajuda bastante, pelo menos para quebrar o gelo. O resto das situações do dia a dia é muito tranquilo usar gestos, etc. A gente vai se entendendo, pega uma palavra do inglês, outra que você aprendeu da língua local, mistura com... e vai dar certo. Então, não sou um grande fã do tradutor, não. E do celular como um todo, né? Eu estava nessa mesma discussão, eu estava, na verdade, contrapondo o que você está colocando agora com um amigo meu que estava viajando comigo há um tempo atrás, e eu falei do celular, que é importante porque você acaba economizando. Vou dar um exemplo besta, que eu tenho um aplicativo aqui que ele tem um conversor de moedas instantâneo, né?
Então, quando você vai tentar negociar, pô, em algumas regiões do mundo, a negociação ela faz parte da cultura. Então, você vai negociar para tentar economizar mais. Se você não souber quanto a moeda está valendo naquele momento, você pode acabar fazendo besteira e gastando mais. Eu estava tentando usar esse argumento. E ele falou para mim um outro ponto muito... Eu até mudei um pouco o meu pensamento depois que ele falou isso. Ele fez uma analogia com a Fórmula 1. Ele falou o seguinte, cara, a Fórmula 1, pensa como é que era antigamente. Os carros, eles eram muito mais parelhos. Eles não tinham a tecnologia jogando muito a favor. Então, o que fazia o carro realmente ganhar a corrida, os motoristas, né, os pilotos ganharem a corrida, era muito mais a técnica deles, a habilidade que eles tinham. Hoje em dia, com a Fórmula 1 virou um esporte, virou não, né? Ele vem virando um esporte cada vez mais relacionado à tecnologia. Quanto mais o carro é melhor, que hoje eles estão muito... não são tão mais parelhos entre si, isso ajuda muito o piloto. Tem aquelas questões, né? Será que o Lewis Hamilton e ele conseguir ser 8, 9 vezes campeão do mundo se não fosse pela Mercedes? Então, assim, tô fugindo um pouco do tema, mas para fazer essa analogia. Hoje o celular é como se fosse essa tecnologia que a Fórmula 1 perdeu a essência dela, né? E ele usando esse argumento comigo, eu falei, cara, pior que você tem razão, cara, você tem razão mesmo. Deu muito da essência, as pessoas têm se distanciado mais por aquele fator que a gente falou, que eu acho que, assim, é um psiquê das pessoas de mostrar para os outros de viajar para mostrar para os outros, que eu acho muito triste. Mas eu continuo achando que a técnica em viagem se sobrepõe à tecnologia. Um viajante que tem técnica e que sabe viajar e que sabe aproveitar mesmo de forma genuína, sempre vai ter uma viagem muito melhor e muito mais legal do que o cara que está melhor equipado, que tem um drone 5K que voa para o espaço sideral e que tem uma... Sabe, assim, não vejo... Eu tive um exemplo bem interessante sobre isso, de um cara que estava viajando agora no Burundi também. Ele estava ficando no mesmo lugar que eu estava ficando, e aí ele falou, porque eu troquei dinheiro e troquei por tanto. Eu falei, como assim? Ele, não, é porque no XE, né, que é o aplicativo que usa para fazer a conversão, porque no XE tá essa taxa, o cara me deu a taxa do XE. Falei, cara, você precisa falar com as pessoas, a taxa do XE é oficial. A taxa oficial, e é uma taxa muito ruim, você consegue 30% a mais do que isso. Então, assim, é só você falar com alguém, não confiar cegamente, às vezes, na tecnologia também. Perfeito, concordo. E que você também se dá bem. Então, assim, é legal. O ideal, o mundo ideal é mixar, né? É você ter a tecnologia como aliada, mas também não virar um refém dela, eu acho. E nos Estados Unidos, Léo, como é que seria a sua vida se você não tivesse celular, cara? Essa é uma bela pergunta. Eu diria, o Mike e amigos aqui do Passaporte, eu fiquei praticamente 4, 5 dias em Nova York e o resto dos dias eu estive no estado de Ohio, na cidade de Athens, na Universidade de Ohio, para estudar um pouco mais de gestão, management. E a viagem em Nova York, ela foi muito tecnologicada. Se não existe esse termo, eu ganhei uma liberdade poética do turismo. Porque eu realmente me baseava muito no celular em relação a Google Maps, a mesmo sugestões de roteiros, sem que isso significasse não me conectar com as pessoas. Porque na primeira oportunidade que eu tinha, esbarrando em alguém no jargão, no modo de dizer, eu ficava curioso de saber que história aquela pessoa tinha para contar. Pô, eu sou jornalista, então eu queria muito aprofundar o laço. Só que a dinâmica de uma cidade grande, em que, no geral, as pessoas não têm esse tempo para te oferecer. E o oposto aconteceu na Universidade de Ohio, em Athens. Porque ali eu praticamente não toquei no celular. Eu consegui ter uma outra percepção e um outro estilo de viagem e de experiência. Então é curiosa a pergunta e ela me permite ter 2 ângulos bem distintos. Agora, ouvindo atentamente o que o Mike colocou até aqui, é engraçado, né? Como ele girou o mundo várias vezes e o mundo em paralelo foi girando tanto quanto, ele encontra hoje um cenário em que há muito mais potencial para conexão, vantagens, o barateamento para as viagens, certo, Mike? Uma facilidade digital, uma certa democratização do viajar, ao mesmo tempo em que o fenômeno digital, que entrega com uma mão, tira com 2, porque esvazia o propósito de viajar em si, em alguns casos, e acaba levando a uma
no entendimento do Mike, se eu o interpretei bem, equivocada a leitura, de que é mais interessante mostrar a viagem do que propriamente viajar. Pressupondo aqui que o verbo viajar no sentido pleno é se jogar, é se conectar, é contar as histórias. E aí eu fiquei pensando em algumas perguntas para você, enquanto o Lucas tirava algumas camadas aqui para eu enxergar um pouco da tua história. Eu tenho duas burocráticas, protocolares e rápidas e algumas filosóficas. A primeira, cara, com quantos anos você fez a primeira volta ao mundo? E aí vai organizando isso só para a gente ter uma cronologia. Eu sou jornalista, mas convivendo com o Lucas, eu me tornei um pouco engenheiro. Eu preciso organizar as coisas no tempo. Como é que é isso, Mike? Agora eu nem tenho na minha cabeça a cronologia certa de cada uma, mas a primeira foi com 24. A primeira foi com 24 anos. Eu já estava morando aqui na Europa, eu tinha acabado a fase curricular do mestrado e podia escrever a minha tese da estrada. Então pensei, cara, vai ter que ser agora. Então essa foi a primeira. Depois, a segunda foi quando quando eu acabei a primeira, voltei para a Europa. Eu falei, não vai dar certo eu ficar trabalhando daqui agora. Vou fazer mais uma viagem. Fiz essa outra viagem longa. Eu sempre chamo elas de volta ao mundo, porque elas são viagens muito longas e que passam por todos a longitude, os traços longitudinais do planeta. Mas é engraçado também que a gente define uma volta ao mundo, porque uma volta ao mundo pode ser também norte-sul, não pode? Não foi o meu caso, mas poderia ser, por exemplo, polar. E essa foi a segunda. Depois, a terceira foi em 2014, ou seja, 4 anos depois do término da segunda. E depois, em 2016, é que eu fiz a última. E se é que a gente pode falar a última também, porque aí eu me pergunto, por exemplo, eu vou agora em outubro para o Japão. Ou seja, esse mês de setembro eu vou para o Brasil. Do Brasil eu volto para cá. Em outubro eu vou para o Japão. Uma volta ao mundo. Isso conta como volta ao mundo, sendo que esse ano eu já fui. O mais extremo leste que eu já fui esse ano foi Palau, que é uma ilha que fica no meio do Oceano Pacífico, a noroeste leste, mais ou menos, das Filipinas. Então eu estava no Palau, estava na Coreia, voltei para cá, depois fui de volta para Hong Kong. Agora eu vou para o Brasil e depois vou para o Japão. Isso conta como uma volta ao mundo também? É uma pergunta de volta para vocês, para a cronologia. Então, assim, se conta, não, eu não conto, porque eu acho que, assim, volta ao mundo é quando você se desconecta totalmente do que você está fazendo e você vai passar um bom tempo na estrada. Mas uma volta ao mundo pode ser uma viagem longa sem necessariamente passar por todos os paralelos longitudinais do planeta. Claro. Então, assim como o Lucas se propõe a fazer os 201 países, eu acredito que ele já fez a primeira volta ao mundo dele, ou seja, esse primeiro ano conta como uma primeira volta ao mundo, não conta? Você já não está num mundo completamente diferente das Américas agora? Ou o Lesoto é parecido com o Canadá? Nossa! Não, realmente, pensando dessa maneira, assim, acho que volta ao mundo é uma denominação muito, muito pessoal, né? Assim, cada um chama como quiser. Tem amigos que falaram que já fizeram 10 voltas ao mundo e acabaram não vendo o mundo, como você, por exemplo, mas que fez na sua própria... Você entrar no seu próprio Instagram, tem ali 4 voltas ao mundo. Então, é uma denominação muito pessoal. Não tenha dúvida que o Lesoto não tem nada a ver com o Canadá e realmente a vida que eu tô levando agora, o estilo de viagem que eu tô levando, é muito diferente do estilo de viagem que eu estava levando no ano passado. Inclusive, a gente estava falando nos bastidores aqui, até colocar publicamente, para mim mesmo, a sensação não só do local, da região onde eu estou, mas do estilo de viagem que eu decidi tomar no ano passado, em relação à criação de conteúdo, em relação à velocidade de viagem, em relação à similaridade de culturas entre os países que eu estava passando. Já agora que eu estou tentando fazer uma viagem
criando cada vez menos conteúdo, digo, em volume, um pouco melhor em qualidade, de repente fazendo uma viagem um pouco mais lenta e intercalando culturas, que eu estou chamando assim, que é tentar viver mais culturas de uma forma um pouco mais... gastar menos o mundo inteiro de uma cultura só. Enfim, são duas formas diferentes de viajar. Então, posso sim considerar que eu estou na minha segunda volta ao mundo nesse momento, até porque eu tive uma pequena pausa no Brasil, onde eu pude ter o prazer de reencontrar meu amigo Leonardo aí, e agora estou numa segunda etapa. Mas sim, é uma denominação totalmente pessoal. Não sei o que você considera uma volta ao mundo, Léo. Pois é, então, eu acho que tem a definição protocolar, meio denotativa, e um certo bom senso em entender que, do ponto de vista literal, a volta ao mundo é você rasgar o planeta de continente a continente num eixo ocidente-oriente, oriente-ocidente. Acho que essa seria a definição mais protocolar. Mas quando a gente vai para o campo subjetivo, há até mesmo aqueles que dão a volta ao mundo dentro de si mesmos, né? Então, realmente, a gente entra numa definição mais pessoal. Agora, você sabe, Mike, que eu sou muito fã do Silvio Santos. O Lucas sabe disso. Desde pequeno, o Silvio Desde Santos, para pequeno. mim, é uma referência incontestável. E tem uma coisa que ninguém contou para o Silvio Santos. Porque tivesse contado para o Silvio Santos, certamente ele teria feito um programa só para oferecer isso como prêmio, que é o bilhete da volta ao mundo. Puta, eu adorei isso, cara. Quando você falou que você encontrou uma senhora, uma mulher, que falou assim, não, eu vou comprar um bilhete da volta ao mundo, eu falei, mas o Silvio tinha que conhecer isso, queria fazer um programa todo inteiro. Como eu venho de fora do jornalismo de viagem, eu venho muito mais como um curioso, um leigo, cara, eu me coloco no lugar de muita gente que ouviu essa expressão e falou assim, pera lá, existe um bilhete da volta ao mundo? E se sim, como ele é? Então, vamos lá. Primeiro, sim, existe, ainda existe, isso não é coisa só lá de 2007, ainda existe. E funciona assim, são várias, as companhias aéreas, elas pertencem a alianças, né? Então, tem a Star Alliance, que a TAP aqui de Portugal faz parte, por exemplo, e a United, e Lufthansa, etc. Depois tem a One World, que é a Iberia, quem faz parte, e a British Airways. Depois tem o SkyTeam. Então, essas são as principais 3 alianças. Que eu saiba, essas 3 alianças, tanto a Star Alliance, a SkyTeam, quanto a One World, elas oferecem um bilhete de volta ao mundo. O valor, se eu não me engano, a última vez que eu dei uma olhada, porque todo mundo, depois começam as perguntas, o pessoal vai perguntar, mas espera aí, quanto é que custa, né? Se eu não me engano, está por volta de 4 mil e alguma coisa dólares, ou 5 mil dólares. Hoje, ela te dá direito a 12 ou 16 paradas, e as regras são, você tem um bilhete flexível, ou seja, em geral, você não precisa pagar, se você quiser mudar a data das tuas viagens, e isso é um negócio legal. Para mim, e para quem gosta de viajar devagar, pelo menos na época me chamou muita atenção, porque às vezes você chega num país, e quando você tem flexibilidade de tempo, né, que foi aquilo que eu falei com aquela senhora, e ela falou, não tenho data para voltar. Eu falei, nossa, que sonho. Mas aí você vai ter um bilhete que vai te deixar congelado, né, que você tem que pegar, que é geralmente o que as pessoas sentem, né? Não, tem que ir embora porque tem um voo já comprado, não sei o quê. Então, esse bilhete ajuda muito nessa flexibilidade. Depois, as regras são, você tem que cruzar o Oceano Pacífico uma vez só e o Atlântico uma vez só. E dentro dos continentes você pode zigue-zaguear. Mas aí eu volto para vocês dois com uma pergunta, Lucas e Léo. Se vocês consideram uma volta ao mundo ou os 201 países, a gente tem diversas maneiras de medir as regiões do mundo, como o Lucas falou. Ele mede em 201 e já justificou em vídeos dele anteriores porque ele considera 201, e eu acho bem interessante a tua forma, Lucas, de considerar, mas eu levanto um desafio aqui, porque as pessoas, em geral, os viajantes estão muito focados no número dos países reconhecidos ou não, observadores da ONU ou que participam da Copa do Mundo, etc, etc. E a gente estava falando de continentes. O Léo colocou muito bem, você vai de um continente a outro e passa por todos os continentes, e aí a minha questão é exatamente essa. A Antártica, ela é um continente também. Então, a gente tem vários viajantes que
querem visitar todos os países do mundo, 193 reconhecidos pela ONU, mais os observadores, e, enfim, as contas divergem, mas se esquecem da Antártica, que é um continente, ou seja, visitaram todos os países, mas faltou um continente, pô. Não é meio triste, Lucas? Você vai viajar, você vai para a Antártica? A minha pergunta final é essa: você vai para a Antártica ou não vai? Essa é uma pergunta muito boa, Mike. Assim, eu sempre me trago essa indagação, assim, porque qual que é o fato, né? Quando a gente trata de continentes, a gente está na nossa cabeça já vem automaticamente um agrupamento de países. É basicamente isso, um continente é um agrupamento de países. Mas tem essa exceção, que é um continente inteiro que não é nenhum país, que não existe um país lá dentro, é um continente que é uma área totalmente dividida entre os países reconhecidos pela ONU. E assim, você pode usar o critério que for para chamar de país, a Antártica não vai ser um país. E é um continente, como você colocou. Então, como eu sempre coloco no meu... Quem me segue no meu Instagram lá, eu falo isso bastante vezes, eu sempre uso o número de países 201, não por uma... Eu quero... Para ser engenheiro, eu preciso de um target, eu preciso de um foco de número ali. Então, eu preciso colocar isso. Mas eu tenho já... Quem me pega um target a mais agora? Ou já não, inclusive, eu sempre falo para todo mundo que me pergunta mais próximo a mim, até um spoiler, eu não gosto de falar isso publicamente, porque eu não quero me prometer isso de uma forma oficial, mas eu quero fazer a viagem dos 3 gelados, depois que acabar os 201. O que são os 3 gelados? Que é a Antártica, a Groenlândia e o Alasca. Porque são países que eu odeio frio. Agora, nesse exato momento, estão uns 23 graus, eu estou de casaco. Eu não gosto de frio, tá? É basicamente isso. Mas eu quero me desafiar, assim que acabar o primeiro grande desafio da minha vida, que é visitar os 201 países no critério que eu utilizei, fazer uma viagem para me desafiar fisicamente nos 3 gelados. E eu tenho vontade de ir no inverno. Então eu quero fazer Antártica, Alasca e Groenlândia. Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu quero tentar fechar os continentes fazendo essa viagem pós 201 para a Antártica e também já aproveitar e passar na Groenlândia, porque eu acredito que num futuro próximo aí ela vai ganhar a independência da Dinamarca e vai virar um país. Então, também já quero conhecer ela, já quero visitar ali para dar o check. E Alasca por ser o fim da trinca ali dos 3 gelados, né? Então, respondendo essa pergunta, sim, eu acho muito interessante isso. E coloco todas as vezes que eu falo, cara, o critério de decidir qual país que é, qual país que não é muito pessoal e vai de cada um. Eu tenho um grande amigo meu que já participou desse podcast também, que é o Vitor, do Fantástica Volta ao Mundo, que ele está considerando os países FIFA. E os países FIFA são 211, e desses 211, acho que, se eu não me engano, são 7 países da ONU que não estão nos 211. Então, assim, cada um usa como quer, faz como quer e decide como quer. Mas é bem legal colocar isso. E por isso que o Nômade Mania também, voltando mais uma vez para esse assunto do Nômade Mania, é interessante, né? Porque ele divide em 1.301. Então, assim, tudo que você estiver considerando vai estar por ali. Então, se você realmente quer viajar para conhecer e para tentar entender um pouquinho mais de cada cultura regional ali, bem local, 1.301 vai estar vai agrupar isso aí, né? Vamos dizer assim. E você, não? Pois é, eu que tenho uma relação com viagem muito diferente da relação que vocês têm, sempre ao planejar um ano, vou lá e no momento das minhas férias estimo para onde eu vou, com qual objetivo, com qual finalidade. É um tempo mais lento de viagem no sentido de que elas são espaçadas, porque a lógica da minha vida, ela está aqui, centrada em São Paulo, onde eu toco meu trabalho, sou muito feliz nele, onde a lógica da minha vida familiar, afetiva, está completamente colocada. Agora, eu tenho uma última pergunta protocolar antes de algumas filosóficas que eu vou alternando com você, Lucas. Ô, Mike, tá todo mundo querendo saber como é que tu paga a conta. Porque são várias e várias viagens acumuladas ao longo desses últimos anos. E você disse que a primeira, de fôlego, se deu aos 24 anos, quando você já morava pela Europa. Me parece que a curiosidade mais automática das pessoas, o que ele fazia, ele deixou de fazer a partir do momento em que vestiu a roupagem do viajante, entre aspas, profissional, foi conciliando, não conciliou, aglutinou outras atividades. A gente quer te ouvir. Eu não tenho... é muito comum, né, em matérias, quando eu saio em alguma matéria na internet, ou jornal, etc., o pessoal vem com os comentários lá embaixo. Ah, filhinho de papai é muito fácil, papai está pagando a conta, ou, enfim, das ideias mais mirabolantes possíveis, e a minha resposta é a mais sem graça possível. Cara, eu trabalhei. Eu trabalho, é normal.
É assim, e bem normal mesmo, assim, não é assim, nossa, consegui um super trabalho na estrada que me paga em dólar e que eu não preciso trabalhar nada. Não é isso. Quando eu comecei a trabalhar quando eu tinha 17, ou seja, eu entrei na universidade com 17, comecei a trabalhar também com 17. Dos 17 aos 23, eu economizei bastante grana, ou seja, deixei de comprar algumas coisas. Óbvio que o meu salário não era alto, mas mesmo assim economizei uma boa grana que, felizmente, eu tive muita sorte na minha carreira e mesmo sendo bem jovem, eu subi muito rápido na empresa que eu trabalhava no sul do Brasil, em Santa Catarina. E aí consegui uma bolsa para fazer um mestrado aqui na Europa. E essa bolsa me pagava muito mais do que eu gastava também. Então, durante o tempo que eu estava estudando aqui, eu já consegui economizar também. E aí, eu tive essa oportunidade de não estar aqui na Europa, mas continuar ganhando a bolsa também. Ou seja, já tinha a grana guardada do Brasil, eu tinha grana que eu guardei na Europa, e eu ainda ia continuar recebendo uma bolsa e ia poder escrever a minha dissertação do mestrado. E a primeira viagem foi paga dessa forma. A primeira e parte, inclusive, da segunda foram com essas economias que eu juntei até os 24. Depois, eu fui trabalhar para a África, e o meu primeiro destino foi, exatamente por coincidência, onde o Lucas está. Fui para Maputo, em Moçambique, trabalhar para essa empresa brasileira. E quando a gente trabalha como expatriado, quando a gente trabalha fora do Brasil, né, os salários, e principalmente naquela época, o Brasil estava vivendo uma fase cambial bem interessante também. Então, embora os salários fossem em dólar já em Moçambique, eu posso dizer para vocês que eram valores bem consideráveis. Então, eu economizava 95% do meu salário enquanto trabalhei na África, que foram 4 anos. Então, Nossa, 95, não ouvi mal. 95%. Eu tinha casa paga, eu tinha comida paga, eu tinha tudo Ah, pago. ok. E ainda viajava bastante a trabalho também. Então, e aí conseguia milhas porque viajava a trabalho também. Então, quando foi, em resumo, no meu caso não teve mágica, assim, não me dediquei no passado e nem me dedico agora muito à internet. Não posso dizer que eu fui um nômade digital por um tempo, porque eu fiz vários investimentos. Teve um tempo que eu estava muito focado na bolsa enfim, no mercado financeiro também, então estava gerindo tudo isso e não estava efetivamente trabalhando enquanto estava viajando. E, aliás, é um tópico que eu acho bem interessante, Léo, que você coloca, porque eu acho que vira um pouco de um dilema de vários viajantes que estão viajando a longo prazo. Claro. Trabalho ou não trabalho enquanto estou viajando? O trabalho produzir alguma coisa enquanto você está viajando prejudica? É uma boa pergunta, que eu acho que o Lucas ele vai conseguir responder muito melhor do que eu, porque eu sempre tive como premissa: se eu estou viajando, eu quero estar só viajando. Mike, não gosto muito de viajar e ficar com o meu tempo muito preso. Então, assim, tem gente que depende disso, ou seja, não fez as economias, não conseguiu né, se capitalizar, se sair para viajar, e precisa trabalhar gerando conteúdo ou sendo efetivamente um nômade digital enquanto está na estrada. Se é bom, eu acho que é bom também. Então, assim, tudo vale a pena se a alma não é pequena, como diria o Fernando Pessoa. Mas influencia muito no jeito de viajar se você está muito focado em trabalhar. Por mais que você trabalhe online, que ocupe só uma parte do teu dia, etc, etc, eu acho que influencia bastante, né, Lucas? Não, sem dúvida, Mike, sem dúvida. Acho que eu também não sou, não, acho que não sou nem 8 nem 80 nesse caso, assim, porque acho que eu tenho uma história parecida com a sua na questão de economia. Desde os 17 anos, eu entrei na universidade pública e eu consegui, com todo o meu trabalho que eu trabalhei durante a universidade, economizar isso direto. Eu tive o benefício, né, a felicidade de não precisar pagar a universidade para mim.
E consegui, durante a universidade pública também, uma bolsa de estudos para morar na Europa durante um ano, que me pagava muito mais do que eu precisava. E eu consegui também fazer uma economia grande nisso. Fora disso, eu também tive todo o meu trabalho durante 6 anos trabalhando como engenheiro, acabei conseguindo sociedade de uma empresa que, quando eu vendi ela, consegui um pacote grande. Então, se eu falar para você que eu preciso trabalhar, seria uma mentira. Seria uma mentira. Claro que todo ser humano, eu estou viajando, eu consigo me bancar com as minhas economias e com meus investimentos que eu tenho no Brasil, mas trabalhar para mim foi uma decisão, não por necessidade, graças a Deus e graças ao meu mérito, mas também foi uma decisão de escolha por eu querer fazer uma viagem autossustentável, uma viagem que se pagasse. Eu estou nesse desafio até agora. Então, eu também, eu não estou no 100% ali, não, vou viajar só por viajar, eu decidi trabalhar e, respondendo a sua pergunta, sim, os momentos onde eu vou responder de outra forma a sua pergunta. Você perguntou para mim se a viagem, se o trabalho interfere na viagem. Até hoje, hoje nessa viagem, desde que eu saí do Brasil, há 15 meses e meio atrás, os melhores países que eu lembro, das melhores memórias, são os países que eu me desconectei mais do trabalho. Isso já responde a sua pergunta. Eu lembro, assim, de momentos incríveis, por exemplo, na Colômbia. Na Colômbia foi um país que eu fiquei 2 semanas, foi o primeiro país que eu fiquei mais tempo. Veja, né? No ano passado, 2 semanas para mim era muito tempo. Eu tinha ficado 7 dias, 8 dias, 9 dias já era muito. Na Colômbia eu falei o seguinte, cara, eu preciso descansar, era o país número 9, e eu precisava descansar. Eu falei, cara, eu vou ficar 2 semanas aqui sem trabalhar muito, sem mexer no celular, sem tentar fazer parceria. E foi incrível. E assim como aconteceu em outros países, como a Jordânia, no Oriente Médio. A Jordânia, no Oriente Médio, eu lembro de eu ter postado, acho que 1 ou 2 fotos ali, fiquei alguns dias sem postar story. E assim, não é nem o trabalho em si de ir atrás de parceiro para realmente monetizar, mas é uma coisa de tentar manter pelo menos o engajamento das minhas redes, e foi maravilhoso para mim. Eu me libertei e realmente consegui me emergir. Então, isso acho que já responde a sua pergunta. Quem não entendeu claro, sim, o trabalho interfere sim na minha curtição em relação à viagem, mas, mais uma vez, eu sempre falo, tem gente que eu conheço que tem muito prazer em criar conteúdo de uma forma tão veemente, vamos dizer assim, que o argumento dela é que eu trabalhando, eu curto muito a minha viagem. Eu curto mais a minha viagem trabalhando do que não trabalhando. Eu respeito. Não é o meu caso e provavelmente não é o seu também, né, Mike? Não, não é. Eu acho engraçado até. Tem gente que tem o dom para criar conteúdo de viagem e eu acho que cria de uma forma fenomenal, tão fenomenal que eu não quero ver. Porque se o cara for... É sério. Porque se ele foi para algum lugar e que eu quero ir, que eu ainda não fui, e cria um conteúdo sobre aquele lugar, eu acho que eu vou ficar, eu não sei como é que chama a expressão, mas eu vou ficar meio vendido. Sabe quando você já tem em inglês chama bias, você fica meio viés. você fica enviesado mesmo, porque você já acredita naquilo. É o mesmo quando você segue muito um guia, por exemplo, quando antigamente o pessoal falava, nossa, não quero, eu sou diferentão, eu não leio Lonely Planet não, porque não quero ter já opinião, não quero já saber, quero ter a surpresa de ir para o lugar. Então, não é que eu queira dizer que eu quero ser o diferentão, que eu não vou assistir a galera assim. É só porque realmente eu acho que tem gente que tem muito... eles mostram um lugar de uma forma tão exaustiva, a experiência de uma forma tão exaustiva, que eu acho que as pessoas que vão lá depois e tentam se inspirar ou replicar os stories ou a narrativa que essa pessoa viveu, ficam um pouco frustradas, porque não é possível recriar a experiência dessas pessoas, porque também elas colocam um pouco de mágica, um pouco de... Romantizam, né? Romantizam as situações de uma forma muito diferente e que fica muito melhor na tela do que na vida real. E nem sempre as viagens são tão românticas assim, né? E tem várias coisas que passam na nossa cabeça que são muito diferentes nesse sentido. Então, por isso que viajar é tão interessante e não tem receita de bolo, e cada um viaja de uma forma diferente e está ótimo. Então, ouvindo vocês aqui, observando vocês, para mim a conclusão é assim, viajar e o modo de viajar definitivamente é uma questão muito mais relativa do que absoluta, e eu acho que as respostas de vocês humanizam vocês, tanto no sentido de mostrar que não tem
vida fácil que asfalte uma viagem, a menos que alguém aqui tivesse ganhando na loteria, ou alguém fosse um herdeiro completamente protegido, que tivesse recursos. Alguém, de repente, pode ter essa aleatoriedade na vida, mas, via de regra, é isso aí, é conciliar, de alguma maneira, a produção dos recursos que vão asfaltar exatamente a viagem. Acho que o Lucas ia mudar o eixo da conversa agora, Lucas? Sim, eu quero mudar para a gente entrar nessa parte mais filosófica, Léo, até porque a gente está entrando aí na reta final do nosso episódio. Audiência, primeiro de tudo, né, eu queria muito agradecer você que nos acompanhou até aqui. A gente está chegando a 54 minutos de conversa já, que é uma boa conversa bem longa, então eu queria te agradecer. E se você está até aqui, é porque você gostou do nosso trabalho, e se você gostou do nosso trabalho, eu queria pedir para você deixar seu like, deixar sua curtida. Se você estiver no Spotify, ouvindo enquanto cozinha, ouvindo enquanto dirige, enfim, deixa eu dar um tempinho ali para fazer a nossa avaliação no Spotify, que isso ajuda muito o nosso trabalho e nos ajuda a crescer cada vez mais e continuar produzindo conteúdo para você. E também queria te pedir, se você esperava nessa conversa aqui, da gente falar com um pouco mais de detalhe sobre as voltas-ao-mundos, destinos e algumas histórias das voltas ao mundo do Mike em si, a gente acabou indo para um lado um pouco mais sobre a viagem de uma forma mais holística em si. Eu te prometo que eu vou trazer o Mike de novo para o Passaporte. A gente vai fazer um episódio mais para frente para falar especificamente dos episódios. Nem convidei ele ainda, mas ele vai aceitar que eu conheço ele, então ele vai aceitar. Então, claro, já que se você estava esperando esse conteúdo, pode continuar acompanhando a gente, que vai vir um episódio com o Mike, a gente vai falar mais sobre isso. Mas, para finalizar esse episódio da forma que a gente começou, vamos continuar no holístico aqui, Léo, no mais geral, e vamos entrar na parte mais filosófica. Eu vou deixar você começar com as perguntas e depois eu vou entrar com uma minha. Fantástico. Bom, eu tenho duas, então, até para caber o tempo, já que a gente está inaugurando a reta final do papo. Ô, Mike, ficou muito claro para todos nós tudo que você ganhou ao longo desses anos viajando e a maneira como cada uma das voltas ao mundo contribuiu para o seu desenvolvimento como ser humano. Mas não ficou claro do que você teve que abrir mão. Você perdeu alguma coisa nesse ciclo e nessa jornada? Então, a gente abre mão de muita coisa, mas eu já escrevi sobre isso também, sobre o largar mão de tudo, ou largar tudo. Eu não concordo com isso. Tem em algum lugar um texto, eu acho que eu publiquei no Instagram também, esse texto que eu escrevi sobre o não concordar, o largar tudo, porque eu acho que quando você sai para viajar, você leva tudo com você. Então, você leva a sua família no bolso, leva os seus valores, leva a sua consciência, você se transforma. Mas o largar tudo, não. É o largar quase nada. As pessoas largaram o emprego, onde você é substituível, largaram uma casa, que é um lugar que é material. Então, o largar tudo é muito material. E é interessante essa pergunta filosófica que você fala sobre o que a gente deixa, o que a gente abre mão. Eu acho que o que a gente abre mão e que mais dói talvez sejam os momentos, porque você não vai ter os momentos com a sua família próxima. Então, assim, as pessoas vão se casar, outros vão nascer. Eu, por exemplo, pessoalmente, enquanto estava trabalhando em Moçambique, fui para o Brasil, acompanhei a minha mãe para ela fez um tratamento quimioterápico, foi super difícil, eu voltei, a gente estava super positivo, mas a minha mãe faleceu enquanto eu estava trabalhando em Moçambique. Então, não faz parte de uma viagem de volta ao mundo em si, ou uma viagem, mas eu estava longe. E eu acho que isso é o principal, é o ápice da pior perda que você pode ter. Então, quando alguém fala para mim, eu larguei tudo, não é largar tudo. Largar tudo ou perder algo é quando você perde alguém que você ama muito e você não teve lá do lado para estar de mãos dadas com essa pessoa, quando é a pessoa que você mais ama na vida. Então, para mim, foi certamente o momento mais que eu acho que ninguém espera que vá acontecer, mas todo mundo imagina. Acho que todo viajante que faz uma longa viagem imagina, e se acontecer alguma coisa com quem eu amo muito enquanto eu estou longe? Então, esse risco é o risco que a gente toma
e que eu acho que é o principal que a gente assume quando a gente vai fazer uma viagem. É o risco de perder alguém e de não estar lá do lado dessa pessoa quando a gente está tão longe, ou não dá tempo de chegar, ou enfim. O resto é resto. O resto é tão insignificante, tão banal, ou tão substituível, é fungível mesmo. Então não, a gente não abre mão de nada quando vai viajar. A gente só ganha, na verdade, e assume riscos, né? E assume o risco da própria vida também, né? Então, estou falando da vida das pessoas que a gente mais ama, mas a gente tem que assumir o risco também de perder a própria vida, porque sim, a gente teve um exemplo, por exemplo, Jazz. o Jesse e o Shurastei, que faleceram e estavam numa viagem longa, né? Então, assim, eu acho que a gente está muito mais exposto. A gente tem que ser real também. Então, quando você está todo dia numa estrada, num país, o Lucas agora está em Moçambique, eu bato na madeira aí, mas é um país perigoso para viajar na estrada. Mesmo avião, se ele andar de linhas aéreas de Moçambique, Alain, Alain se prepara. não vou. Já ouvi bastante dessa companhia aérea aí. Esse risco eu vou me precaver. Então, tô fazendo brincadeira aqui, Alain não é tão ruim assim. São esses riscos que a gente assume. Eu acho que isso é o que a gente abre mão efetivamente. É a nossa vida aí a vida das pessoas. O resto é resto. E, Mike, você dividiu conosco que se expôs, e eu não sei em que medida continua se expondo, à bolsa, ao mercado financeiro. O Lucas é investidor, ele entende da dinâmica do mercado, eu trabalho cobrindo o mercado diretamente. Nós sabemos aqui, e a audiência vai acompanhar o raciocínio, que o pior risco para o investidor é aquele que não se vê. Então, o simples fato de você mapear quais são os riscos, já em teoria é uma senhora vantagem para se precaver, trabalhar essa matriz e ver quais cenários você tem na mesa. E é fantástica. A pergunta pode ter sido boa, a resposta é bem melhor, porque ela faz uma clara distinção entre a dimensão material e a dimensão elevada, a dimensão transcendental do valor humano que as relações no dia a dia têm. Eu fico muito feliz de ouvir o que eu ouvi. E eu tenho uma última antes de passar, eu tenho uma última para finalizar, mas aí é quando o Lucas devolver a bola. Você usou uma imagem da qual eu já virei fã. Você falou que ir para uma outra cultura e se colocar num outro país remete à nossa fase de 5 anos de idade, quando, como criança, a gente olhava para as placas e não sabia ler nada, e a gente não estava com várias premissas e preconceitos que, no fundo, só ajudam a uma experiência muito mais pura, muito mais nobre. E aí, enquanto eu te ouvi, eu lembrei de Saramago, que tem uma frase que eu acho maravilhosa, em que ele diz: tentei não fazer nada na vida que envergonhasse a criança que eu fui. Tentei não fazer nada na vida que envergonhasse a criança que eu fui. Quando você alude ou faz referência a essa imagem de uma criança de 5 anos, que é como você se sente nos países pelos quais você passeia, qual a essência do Mike você faz questão de preservar para não frustrar a criança efetiva de 5 anos que você já foi um dia? Eu acho que a curiosidade, sem dúvidas, o Mike de 5 anos era muito curioso e queria dobrar a esquina, eu me levantava para olhar para fora da janela do carro, mal alcançava a janela do carro, mas me levantava, aguardava o final de semana para fazer o passeio de carro com meu avô, enfim. E essa criança e esses valores, o principal deles, a curiosidade, eu acho que nunca vão mudar. Então, assim, quando eu estou viajando, eu me permito e faço questão de ser o máximo curioso possível, de questionar, de não ter vergonha de não saber, porque eu acho que essa é uma questão que pega muitos viajantes também, alguns viajantes, e é normal a gente ter vergonha ou ter medo de passar vergonha por não saber de algo. Então, e eu acho que quando eu tinha 5 anos, eu não tinha essa vergonha que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, essa censura nossa, como é que você não sabe isso? Então, tentar manter essa essência se alguém me responder, nossa, como é que você não sabe isso?
Pois é, mas isso não me poda. Então, continuo curioso. I keep curious. Eu acho que é o principal. Cara, Léo, eu vou tomar a palavra aqui. Acho que eu não me atenho à minha ansiedade de falar isso antes do episódio acabar. Mike, que ser humano que você é, cara. Parabéns, de verdade, cara. Eu tô arrepiado aqui do começo ao fim desse episódio. Ele me ensinou muita coisa. Eu, como viajante, tô aprendendo demais contigo. Tenho vou dizer assim, infelicidade de não ter te chamado antes. Porque eu podia ter te chamado antes. E não sei porque eu não o fiz. Mas, enfim, a felicidade de ter te chamado agora e estar conversando contigo. Então, antes de acabar o episódio, que eu vou repetir isso assim que acabar, que ser humano que você é. Vou te fazer minha última pergunta aqui, antes do Léo acabar, encerrar com a dele, mas a minha é uma pergunta que eu acho que vai encavalar bem com a dele, se eu estou imaginando qual que é. Eu queria te perguntar, nessas 4 voltas ao mundo, qual foi a maior lição que você aprendeu? Você já comentou que você sempre teve a sua essência de curiosidade, você já comentou que você não deixava nada para trás, você já deu algumas pistas, mas eu queria saber, efetivamente, no resumo do que você levou das 4 vezes que você saiu e que continua saindo, qual foi a maior? Se você tiver que citar a maior lição que você aprendeu? Difícil, hein? Para acabar mesmo. E obrigado pelas palavras, Lucas, que é isso. Nossa, fico lisonjeado e sei que tenho certeza que nós 3 aqui somos especiais de alguma forma. O meio dos viajantes revela muito disso, né? De pessoas especiais, eu acho. Pelo menos a experiência que eu tenho é essa. Quanto mais eu viajo, mais eu conheço pessoas extraordinárias. Eu acho que tem um pouco de atração que faz com que essas pessoas se encontrem. Mas de lições mesmo, foram tantas, incontáveis, e seria injusto, assim como vão te perguntar por milhares de vezes qual o teu país preferido, e você não vai saber responder, porque você vai dizer, olha, tem vários, nossa, cada um é diferente, gosta de maneiras diferentes. As lições também são várias e são diferentes as lições. Mas eu sempre pergunto para as pessoas, quando eu vou ganhando a confiança, quando eu tenho mais tempo e tal, quando estou viajando, em todos os países por onde eu fui, o que é felicidade para você e qual o teu sonho? São perguntas que me guiam muito. E eu gosto muito de ouvir as respostas diferentes, como elas refletem um pouco da cultura do país, etc, etc. E a gente vive numa tirania da felicidade, porque você tem que ser feliz, porque você tem que não sei o quê. E eu acho que com o tempo e com todas as respostas sobre sonhos, sobre felicidade, tudo isso que eu tenho ouvido, eu aprendi que a vida ela tem que ser vivida e ponto, como presente. Então, sem tiranias de ter que ser feliz, de ter que alcançar, de todos os teres. Então, a lição principal talvez foi a do não ter. A do não ter. Essa é a lição principal, é o viver e não ter, e não buscar, e o não apego ao passado, e não a ansiedade pelo futuro, e simplesmente o presente e curtir o momento, assim como eu estou curtindo agora estar com vocês aqui. Validíssima resposta, validíssima. Obrigado. Léo? Programas especiais exigem abandono de protocolo. A gente costuma ter uma pergunta padrão aqui, mas não me parece o caso. Eu queria te endereçar uma última reflexão nesse episódio. Você experimentou o mundo de jeitos muito distintos. Você fez várias voltas nele e arriscou aqui, ou ousou redefinir, inclusive, o que é uma volta ao mundo. Foi muito bom. Dentro desses mundos diferentes que você conheceu, é possível traçar uma direção? A gente está evoluindo? Se sim, em que sentido? Para qual rumo? Em termos de cidadão global que efetivamente você é, quais mundos você conheceu e qual a tendência de para onde a gente está caminhando? É possível ser otimista? É impossível responder essa pergunta do ponto de vista objetivo, porque isso é bastante diversificado, dependendo de por onde você passou. Deixa essa como
a última reflexão. Boa, Léo. Vocês dois, hein? Olha, incríveis as perguntas. Gostei muito, muito mesmo. Eu sou um eterno otimista. E uma das lições, porque eu não posso responder a do Lucas com uma lição só, então eu aproveito agora para falar Coloca sobre mais uma. a outra lição que eu aprendi, e por isso eu sou otimista, é que o mundo é muito melhor do que a gente imagina quando a gente está na nossa casa, no nosso cantinho, no nosso quarto, preso ali no nosso mundinho. As pessoas são muito melhores do que a gente imagina. Quando a gente está na estrada, a gente vê que 99,9% das pessoas são muito boas. E mesmo as que são ruins, elas devem ter tido algum motivo naquele dia, naquele momento, ou nessa vida, o que levaram elas a ser dessa forma, ou agir com você da forma que agiram. Então, o mundo é muito bom, a humanidade é absurdamente incrível. Eu acho que a gente tem uma criatividade sem limites. A irmandade se sobrepõe muitíssimo aos conflitos, às guerras e aos cenários apocalípticos que muita gente pinta há anos e anos e anos. Não acho que o nosso futuro seja negro, não. Eu acho que nós somos lutadores, sim, os desafios não são fáceis, eu acho que a humanidade errou muito e a gente continua errando, e nós, viajantes, continuamos errando com a humanidade também, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que a gente está no caminho certo, sim, porque as pessoas são do bem e viajar me mostrou que a humanidade é do bem. E eu acredito que vai dar certo. Bom, Mike, se a humanidade tiver metade dos princípios que você demonstrou aqui nesses, deixa eu ver, 70 e poucos minutos de papo, tenho certeza que o mundo é um lugar melhor. Obrigado por ter ficado com a gente aqui, foi uma belíssima conversa. De fato, Mike, muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Eu também aproveito para agradecer toda a audiência que nos acompanhou, seja por vídeo pelo YouTube, mas também por áudio em qualquer plataforma de streaming. Mais uma vez, esse podcast é um podcast que tenta trazer para você uma realidade do viajante, para o viajante, para aquela pessoa que sonha em viajar ou que já está viajando e quer também compartilhar um pouco mais. Então, nos ajude sempre a continuar produzindo conteúdo e deixe seu comentário, seu like. Eu não preciso ficar falando porque isso ajuda a gente, porque você sabe que ajuda. Então, por favor, faça isso por nós. E, Mike, muitíssimo obrigado e te esperamos de volta aqui, tá? Mais uma vez a gente vai ter uma conversa aqui para contar agora efetivamente de viagem, de história, de perrengue, que a gente não falou muito aqui nesse episódio, não que tenha desperdiçado nada, porque foi incrível, acho que esse tá nos tops dos meus episódios favoritos desde que a gente começou aqui, mas que a gente precisa falar de viagem também. Então fica o convite aqui formal agora para você, para voltar aqui para o Passapod no futuro breve, para a gente voltar a falar de viagem. Obrigado, Lucas e Léo, vocês são demais. Eu senti que vocês se prepararam muito. Aliás, já falei com algumas televisões, jornais, e o pessoal de renome, entre aspas. O Léo é um jornalista e olha, Léo, você está no caminho para desbancar o Silvio Santos, hein, com essas perguntas. Aí, mais aplausos. Obrigado, Muitíssimo obrigado, vocês são demais. Eu espero a próxima a gente pode ter um papo menos filosófico e mais viagens. Esse eu acho que a gente entrou bastante no assunto profundo das viagens, e o próximo a gente pode pegar aí algumas histórias mais leves para deixar o pessoal não... porque hoje foi bonito e foi reflexivo. Eu espero ter inspirado. Eu acho que todo mundo vai sair de alguma forma inspirado para viajar de uma forma diferente. Espero melhor. Pelo menos eu, com certeza. Muito obrigado, Mike. Léo, sempre um prazer estar junto contigo aqui, viu? Todo meu. Obrigado, Lucas. Para fechar, Mike, o que é a vida? Brincadeira. Tchau, gente. Até uma próxima. Valeu, pessoal. Tchau. Até a próxima.